Oi, gente, aqui é a Agatha e hoje eu vim contar pra vocês como foi a minha segunda tentativa do processo seletivo da Emirates que eu não passei. Como muita gente gostou do vídeo que eu gravei em 2022, quando eu tentei pela primeira vez, eu resolvi gravar esse vídeo pra compartilhar como foi essa segunda experiência. Para começar, vamos revisar os requisitos. Ter inglês fluente, ter no mínimo 1,60, conseguir alcançar 2,12 m nas pontas dos pés, ter pelo menos 21 anos, ter concluído o ensino médio, ter pelo menos 1 ano de experiência com atendimento ao cliente e não ter tatuagens na parte que fica visível quando você tá com o uniforme da Emirates. Tanto a Red Polo, que as pessoas usam durante o treinamento, quanto o uniforme quando você já se formou e já é um comissário, que nessa imagem é a parte branca. Muitos caras perguntam, mas se no uniforme não mostra os braços, por que eu não posso ter tatuagem no braço? É porque durante o treinamento, o Training College, todo mundo usa uma polo vermelha, então vai mostrar o braço, vai ser aqui. Tá, beleza, Agatha, cumpro todos os requisitos e agora? Se você tá no Brasil, a primeira coisa que você vai fazer é pausar esse vídeo e seguir a Flyright no Instagram, no link que eu vou deixar aqui embaixo. Todas as seleções no Brasil e em alguns países da América Latina são organizados por eles, então para ficar sabendo das datas e dos locais, tem que seguir eles no Instagram. Muita gente me perguntou se eu tinha desistido de ser comissária, porque a última vez que eu tentei foi em 2022, mas eu tava focada mais na faculdade e com a rotina de começo e meio da faculdade fica meio difícil tentar. Mas como agora eu tô por conta basicamente de estágios e TCC, então minha rotina tá um pouco menos carregada. Então eu resolvi retomar esse sonho e tentar de novo. No dia 6 de fevereiro, era uma quinta-feira, eu saí com os meus amigos e eu contei pra eles que eu tinha sonhado que era comissária e que meu sonho tava voltando. E aí eles falaram, não, tenta, não sei o que. Eu tinha algumas questões, tipo, será que isso vai ficar muito difícil? Será que vai atrasar minha graduação? Tenho TCC. Mas eles me incentivaram. E aí na sexta-feira, no dia 7 de fevereiro, eu tava em uma ligação com a minha mãe de noite. E aí, enquanto a gente tava no telefone, eu entrei no site da Flyright e preenchi o formulário. Nesse formulário tem umas perguntas básicas e tem que mandar uma foto e um currículo em inglês. Aí no dia seguinte, no sábado, eu recebi um e-mail falando que eu tinha passado dessa pré-seleção do currículo e que agora eu tinha que gravar um vídeo. Isso me pegou um pouco desprevenida, porque da vez que eu tentei não tinha essa parte de vídeo, mas eu gravei e enviei. Nessa etapa, eles pedem pra gente gravar um vídeo de 90 segundos, ou seja, 1 minuto e meio, e falar uma breve introdução sobre você, as suas experiências com atendimento ao cliente, contar uma situação de atendimento ao cliente que foi memorável e falar por que você quer fazer parte da Emirates como cabin crew. Tinha que estar de roupa social, cabelo arrumado e mandar em 24 horas. Eu fiquei levemente desesperada porque eu não tinha um blazer aqui em Viçosa, então eu saí perguntando para todas as pessoas que eu conhecia, mas no final deu tudo certo, eu gravei e enviei tudo certinho. Então, essa parte do vídeo, ela é nova em relação ao que eu tentei em 2022, que não tinha, era só mandar o currículo e já ia direto para ou marcar o screening day ou ser rejeitado, né? Então essa parte do vídeo, ela é relativamente nova. E eu acho que a dica que eu daria é você se vestir, se arrumar, ter uma boa apresentação, do mesmo jeito que você teria no dia presencial, porque eles vão estar avaliando isso. Não ultrapassar os 90 segundos, porque são regras básicas, se passar provavelmente eles não vão gostar. E tentar dar foco principalmente na parte da experiência, né, memorável, e contar essa história bem, assim, como que você agiu e tudo mais. E na parte de porque você quer ser parte da Emirates, eu acho que tem que dar uma inovada, sabe? Só não falar, meu sonho, quero viajar ao mundo, empresa legal, entendeu? Dá um pouco mais de sentimento pra isso, dá um pouco mais de conteúdo pra por que você quer fazer parte, não uma resposta genérica. Aí no dia seguinte, no domingo, eu recebi um e-mail falando que eu tinha passado também dessa etapa de vídeo e que eu podia escolher qual seria o meu screening day, onde seria. As opções eram Porto Alegre no dia 16 de março ou São Paulo no dia 20 de março. E eu acabei escolhendo São Paulo porque é mais perto daqui e apesar de serem 10 horas de viagem de carro, é mais perto do que Porto Alegre. O Screening Day é o primeiro dia de seleção que é feito pelos recrutadores da Flyright. Eu cheguei em São Paulo no dia 19 à noite e no dia 20 eu acordei 6 da manhã para dar tempo de tomar café, fazer a maquiagem, arrumar o cabelo, botar a roupa e ainda chegar no hotel com 45 minutos de antecedência. Tava marcado para 10 horas, então a gente ficou um tempo do lado de fora esperando, eu, meus pais, algumas pessoas que também estavam participando.
Mas quando deu umas 9h30, 9h40, eles já mandaram a gente subir. Eles pediam pra levar uma cópia do currículo em inglês, uma foto tamanho de passaporte e o formulário que eles enviam por e-mail impresso. E aí, quando a gente chegou nesse andar, a gente teve que entregar os documentos e mostrar o e-mail que a gente recebeu falando, ó, você foi convidado pro Screening Day, escolha o local. A gente tinha que mostrar esse e-mail também pra confirmar que a gente realmente tinha recebido. Eles grampearam os documentos tudo e entregaram um número pra gente, o meu foi o 24, e um clipe de papel. E aí eu vi muita gente que não sabia o que fazer com esse clipe, teve gente que guardou, teve gente que colocou no papel. Mas na verdade, como o número tava nesse stick note e só tem cola nessa parte, alguns materiais não cola direito. Então a gente tinha que pegar o clipe e botar assim no blazer pra segurar o número. Aí mandaram entrar na sala o pessoal do número 1 a 35, como eu era o 24, eu fiz parte desse grupo, e a gente tinha que fazer um círculo em ordem numérica. Na primeira dinâmica, ela dividiu todo mundo em grupos de 3, e a gente tinha que conversar com as pessoas e conhecer um pouco sobre elas. Vale ressaltar, porque muita gente me perguntou, mas a seleção realmente é feita toda em inglês, então a partir do momento que você entra no hotel e chega lá no andar e na sala, pode esquecer português, virar a chavinha, mudar o seu cérebro pro English Mode, porque você vai falar inglês até o final. A apresentação tem que estar ótima, o cabelo tem que estar tudo bonitinho no lugar, os meninos também, não vai achando que só porque é homem não precisa fazer nada, arruma o cabelo, as meninas, a maquiagem tem que estar bem feita, o cabelo preso, os pelinhos assim, ó, Xuxa spray, Xuxa gel, faz o que tiver que fazer pro cabelo ficar certinho. A saia, gente, é no joelho. Não é acima do joelho. 2 dedinhos acima do joelho. Não, é no joelho. A meia calça tem que ser da cor da sua pele, ou 2 tons acima ou abaixo. Mas também não pode ser, assim, uma diferença gritante entre seu braço e sua perna. Brinco tem que ser pequenininho e piercing, se você tiver, tira. Pelo amor de Deus, piercing não pode. Agora voltando. No meu grupo tinha eu, o número 24, o 22 e o 23. O 22 era o José Alan, o 23 era o Victor e era a primeira tentativa dos dois. Aí a gente ficou conversando, se conhecendo lá. E quando deu tempo, ela pediu pra gente abrir a roda, falar o nosso nome, de onde que a gente é, o que a gente trabalha atualmente e quantos anos, quanto tempo de experiência com atendimento ao cliente cara a cara a gente tem. Então a dinâmica de conversar com as pessoas, além de ser mais pra quebrar o gelo, ela também tava olhando a nossa postura enquanto conversava com as pessoas. Porque ela fica passando em volta, olhando as pessoas, fazendo algumas anotações. Então, sempre manter a boa postura enquanto fala com as pessoas, enquanto tá sentado, porque a gente tá sendo observado o tempo todo. Como sempre, teve gente que falou idade, teve gente que contou a história toda de vida, teve gente que se embolou todo, teve gente que não falou algumas coisas, aí ela teve que perguntar de novo. Então tem que prestar atenção no que a recrutadora está falando, não no que os outros resolveram falar. Se todo mundo resolveu falar a idade, mas ela não perguntou a idade, então não fala a idade. Aí eu tava pensando muito em como foi minha experiência em 2022. Eu achei que ela ia mandar todo mundo sair, eliminar algumas pessoas e chamar pra segunda dinâmica. Só que dessa vez ela emendou tudo e fez o teste de altura. Que a gente tinha que pisar no negocinho lá, medir a altura, sair e fazer o teste de alcance, levantar a mão assim pra ver se alcançava o topo do... esqueci o nome do trem. E perguntou se tinha tatuagem também. Aí foi a segunda dinâmica, que ela dividiu o nosso grupo de 35 pessoas em 3 grupos, então tinha mais ou menos 12 pessoas em cada. E aí ela deu a situação de que a gente era uma tripulação de um cruzeiro e deu overbooking, ou seja, mais pessoas compraram passagem do que quartos disponíveis. E aí tinha um quarto para 5 pessoas que estavam para fora do navio. Os clientes eram o ministro do turismo do Canadá, um casal em lua de mel, uma senhora deficiente, uma influencer e um membro VIP. Aqueles que sempre viajam com aquela empresa, então tem uma classificação maior, tipo VIP, Elite, Diamante, sei lá. Aí a gente tinha que escolher quem que a gente ia colocar pra dentro, por quê e por que não os outros passageiros. Aí a gente escolheu a senhorinha, nem lembro por quê, deu uma justificativa por que não escolheu os outros e pensou também numa compensação para as outras pessoas. Eu falei umas 3 vezes, porque o grupo tinha 12 pessoas, então tinha que dar espaço para todo mundo falar. Não é muito legal quando só uma pessoa fala, mas também é importante você falar alguma coisa.
E aí eu falei umas coisinhas lá, concordei com algumas pessoas. Depois que a gente conversou, não sei quanto tempo foi, mas acho que foi no máximo uns 10 minutos. Aí ela abriu a roda e falou, ó, presta atenção no que eu vou te perguntar e só responde o que eu te perguntei. Aí ela... Aí pra primeira pessoa que ela perguntou foi, quem vocês escolheram? Aí a menina falou, a gente escolheu fulano de tal porque... Aí a mulher já interrompeu ela e falou assim, a minha pergunta foi, quem vocês escolheram? Então não precisa me explicar por quê. Aí ela foi pra segunda pessoa e perguntou por que vocês escolheram. Aí pra outra, por que não fulano? Por que não ciclano? Depois perguntaram, o que vocês fariam pra compensar essa pessoa? Então presta atenção na pergunta. Tá tudo bem se a sua resposta for curta. Se ela perguntou isso, então é só isso que você tem que responder. Você vai ter a sua oportunidade de falar, de se destacar, mas não precisa forçar uma coisa que não foi pedida pra você. Aí teve a terceira dinâmica, que ela dividiu as 35 pessoas em grupos de 5, então tinha 7 grupos. E a gente tinha que definir o que é atendimento ao cliente e também falar o que faz um atendimento ao cliente ser 5 estrelas. A gente conversou por uns minutos, abriu a roda e começou as perguntas. A gente deu sorte porque ela fez a ordem ao contrário, então o nosso grupo foi o terceiro a responder. Então deu pra gente ouvir o que os outros grupos estavam falando e não repetir as respostas. E aí na hora que chegou no quarto ou no quinto grupo, ela falou assim, ó, eu vou perguntar pra vocês as mesmas coisas, mas eu não quero ouvir as mesmas respostas que os outros falaram. Vocês vão ter que inovar ou eu vou ter que começar a fazer perguntas diferentes. As perguntas basicamente eram a definição de atendimento ao cliente, se o colega queria complementar, e o que era um atendimento ao cliente 5 estrelas e se os outros queriam complementar. Eu complementei porque eu tinha algumas coisas pra falar, além do que os meus colegas já tinham falado, então a gente teve uma boa divisão assim das falas entre as pessoas, pelo menos do meu grupo. Entre essas dinâmicas, em algum momento ela deu uma pausa pra gente, beber água, comer alguma coisa. Não lembro em que momento que foi, eu tava frenética, eu não comi nada durante o dia, inclusive. Eu só bebi água, então nem lembro quanto que foi a pausa, mas teve uma pausa. Depois disso ela mandou a gente sair e a gente ficou esperando o resultado, porque a gente já sabia que tinha acabado, que a gente já tinha feito a nossa parte e agora era esperar. A gente ficou esperando lá, assim, uma vida. Quer dizer, talvez tenha sido 10 minutos, mas pra mim pareceu uma eternidade. Uma coisa que aconteceu foi que na hora que a gente saiu da sala, eu vi colado na parede 2 papéis com os números do outro grupo. E eu cheguei a contar, eram uns 25. E eu pensei, nossa, passou bastante gente, né? E aí, na hora que a mulher saiu da sala, ela tava com uma folha na mão. Aí eu falei assim, pronto, essas pessoas aí foram eliminadas, porque, né, passou pouca gente assim, sendo que no outro grupo passou um tanto. Aí eu fiquei olhando assim e eu vi o meu número lá, eu falei assim, pronto, fui eliminada, acabou, é isso aí, daqui 3 meses eu volto. E é isso, eu comecei a pensar em todas as coisas que eu ia fazer até a próxima seleção e tudo mais. E aí a recrutadora falou, ó, parabéns pra vocês que chegaram até aqui. Quem não passar pode tentar daqui 3 meses novamente. Os números que não estiverem no papel podem entrar na sala e pegar suas coisas. E os números que estiverem no papel podem ficar aqui que vão passar para a próxima etapa. Aí, nossa, eu tava tão pra baixo, não, eu levantei, eu segurei a respiração assim na hora, eu fiz assim, e aí eu segurei a perna da menina que tava do meu lado, sem querer, sabe aquelas reações assim de, meu Deus do céu, eu consegui. E aí tinha 15 números dos 35 que estavam no nosso grupo, então 20 pessoas foram eliminadas. E os meninos que fizeram trio comigo, eles foram eliminados. E eu fiquei bem chateada por eles, porque eles tinham bastante potencial. Mas é a primeira vez deles tentando, então eles vão poder tentar daqui 3 meses de novo. E eu espero que dê tudo certo. Depois que eles saíram, a gente entrou na sala de novo. Aí dessa vez a sala tava com umas mesas e umas cadeiras que a gente sentou pra fazer o teste em inglês. Ao contrário do que foi da outra vez que eu tentei, dessa vez a gente fez um papel. Ela entregou um papel com as questões e uma folha em branco pra gente anotar nossas respostas. E aí, como em qualquer etapa, tem que prestar muita atenção no que ela tá falando, porque se ela falou, escreve seu nome, seu número e a data, é só isso que você tem que fazer e não começar a fazer a prova igual a menina fez. Aí ela falou assim, ó, vocês vão ter 15 minutos pra responder essas 20 perguntas, podem começar. E aí as questões eram basicamente ler uma frase e na frase tinha um espaço em branco. E aí você tinha que escolher uma das opções,
que melhor completasse esse espaço em branco. Não precisava copiar a pergunta, não precisava copiar qual que era a resposta que estava na letra. Aí era só escrever e a letra da sua resposta, só isso, não precisava copiar nada. As questões não são focadas só em gramática, tem umas que são de conhecimento básico em aviação, mas não é nada difícil, é só tipo... pessoas que estão indo para voo internacional têm que apresentar um tananã válido. E aí as opções do tananã era bilhete de passagem, identidade, passaporte e a outra opção eu não lembro. E aí você tem que saber que é um passaporte. A primeira pergunta, eu lembrei na hora que eu respondi essa mesma pergunta em 2022. Quando o avião tá na pista, andando na pista para ir se preparar para decolar, a gente não fala que o avião tá manobrando ou pilotando, ou, sei lá, andando. A gente fala que ele tá taxiando. E essa é uma das coisas que a gente chama, tipo, vocabulário de aviação. Não é coisa difícil, tipo, qual que é o procedimento de segurança pra quando acontecer tal coisa. Não, é coisa básica. Aí a gente fazia o teste, levantava a mão e esperava ela vir na nossa mesa buscar. Ela falou, vocês todos passaram no teste de inglês, mas teve umas pessoas que quase não passaram. Então, se você se sentiu inseguro com o teste, pratique o inglês, porque você pode ser uma dessas pessoas que ficaram na beirada. Teve algumas pessoas que chegaram em cima da hora, tipo 10 horas. Teve umas pessoas que chegaram muito atrasadas, tipo 10h30. Mas eu não sei se elas conseguiram entrar, porque eu já tava dentro da sala. Quem me contou isso foram as minhas fontes do lado de fora. Mas é isso, gente. Chega com pelo menos meia hora de antecedência, porque senão isso pode dar algum problema pra você. Então, a gente tem que aprender a ser pontual. E pontual não é chegar em ponto. Pontual é chegar com antecedência. Aí beleza, a ficha ainda não tinha caído, que a gente já tinha passado do primeiro dia. E lá pra uma e pouco já tinha acabado tudo. Mas ela começou a passar um tanto de instrução, então a ficha foi caindo só aos poucos, assim. A gente teve que mudar o currículo pra ficar mais focado em atendimento ao cliente. E teve que fazer o upload de uns documentos no site da Emirates. Aí tem que criar uma nova conta no site com um e-mail diferente que você nunca tenha usado. Então eu, no caso, tive que criar outra conta, porque eu tinha uma conta, mas era da outra vez. Aí eu tive que criar uma nova com outro e-mail. A gente também teve que decidir quando que seria o nosso Assessment Day, porque tinha 2 datas disponíveis, no dia 22, no sábado, ou no dia 23, no domingo. E eu escolhi dia 22, porque ela deu prioridade para quem não era de São Paulo, porque ia ser péssimo se eu fizesse a seleção no dia 23 e depois, na segunda, ter que passar 10 horas na estrada e perder dia de trabalho. Então, eu escolhi sábado. Eu tive que fazer o upload do currículo, atualizado e aprovado pela recrutadora. Foto de corpo inteiro e de meio corpo, com a roupa formal de sempre. A iluminação tem que ser muito boa, tem que ser iluminação natural, não pode ter sombra na cara. Na parede até que pode aparecer que é uma parede, não precisa colocar Photoshop nem nada, editar essas coisas, só deixa a iluminação boa. Certificado de conclusão do ensino médio. Se a pessoa tem diploma de universidade, mestrado, doutorado, sei lá, pode colocar, mas é porque é no mínimo ensino médio. Passaporte válido, cópia do passaporte válido. A gente tirou umas fotos lá dentro do hotel, porque a gente tinha que tirar essas fotos novas numa parede que tinha uma iluminação mais ou menos natural, só que não ficou tão boa assim. Eu e minha mãe ficamos andando pelo hotel tentando procurar uma parede que tivesse uma iluminação boa e que não tivesse um tanto de placa de não fume, não sei o que, mas a gente não achou. Então a gente teve que sair do hotel e ir pro prédio do lado, que tinha uma parede cinza. E aí, como a luz estava boa, a gente conseguiu tirar. Mas assim, foi uma correria, porque já era 5 horas da tarde, então o sol tava se pondo. A gente não ia ter muito tempo. Então a gente deu sorte de conseguir achar esse muro aí do prédio do lado. E também o desespero, porque eu tinha que entregar essas fotos no outro dia até 10 da manhã. Aí a gente foi tirar a foto lá, né? Eu tinha que ficar na pose que eles mandaram fazer, que eu achei mó estranha. E começou a tirar foto. Aí eu tava lá tentando fazer a pose com roupa social, tentando sorrir naturalmente. E um trânsito de 5 horas da tarde de São Paulo, com o carro passando pra todo lado, toda hora. Gente buzinando, gente gritando. Era carro passando, ônibus, moto, buzina. E um vento, tava um vento, meu Deus. A roupa tava sacudindo, mas o cabelo não moveu 1 centímetro do tanto de spray e gel que a gente chuchou nesse cabelo. E aí, eu tentando sorrir naturalmente. Eu também tive que melhorar a maquiagem, porque ela falou pra tirar o delineador.
passar mais sombra, botar mais blush. Aí eu dei uma chinelada na cara, assim, passei mais batom. Nem sei se ficou bom, mas é isso aí. Foi uma experiência, sabe? Aí a gente tava lá tirando a foto, tava ficando legal, só que aí chegou uma moça falando assim, eu vi que vocês estavam tirando foto aí, né? Só que eu tinha visto que ela tinha saído do prédio, eu achei que ela ia falar que não podia tirar foto na parede. Aí ela falou assim, a Daiane virou e falou assim, é que a minha amiga Débora, ela é fotógrafa, se você quiser ajuda. Aí a minha mãe entregou o celular pra ela na hora e falou assim, toma, me ajuda. Ótimo, obrigada. Aí a Débora fez as magias dela lá, mudou as configurações. A foto ficou ótima, a iluminação ficou ótima, o ângulo ficou ótimo, e aí a foto ficou ótima. Aí eu mandei pra recrutadora perguntando se, e aí, agora tá melhor? Ela falou assim, não, tá bem melhor. E aí eu mandei a foto. Deu tudo certo. Aí na hora que a gente tava indo embora, a gente pegou o Instagram, se abraçou, despediu. A mulher orou pra mim, falou que me abençoava, que abençoava a minha vida, uma vida cheia de vitórias. A minha mãe chorou, eu quase chorei vendo a minha mãe chorar, só não chorei porque eu tive que segurar por causa da maquiagem. Aí a gente voltou pro hotel e eu mandei os documentos tudo. Então assim, presta atenção agora. Pessoas que estão indo para outra cidade ou outro estado para fazer a seleção. Levem um notebook, um tablet ou um outro aparelho em que você vai fazer o upload em PDF de todos os documentos possíveis que você tem. Cópia de passaporte, currículo, certificado de conclusão do ensino médio. Menino tem que colocar dispensa ou cumprimento de atividade militar. Transfere todos os documentos que você pensar para esse aparelho. E de preferência que não seja o celular, porque eu pelo menos não gosto de fazer coisa séria pelo celular. Presta atenção nisso, se preparem. A recrutadora também falou pra gente verificar as informações que a gente colocasse no site. Tem uma parte lá que a gente tem que preencher, que é como se fosse o nosso currículo, só que a gente tem que escrever no site. E aí as informações do site e do seu currículo aprovado pela recrutadora tem que estar iguais, porque senão pode dar alguns problemas depois, na hora que eles forem verificar durante a entrevista final ou durante a seleção. A recrutadora, no final do dia, falou que o nosso assessment day ia ser especial, ia ser diferente, porque teria um convidado importante. Aí todo mundo assim ficou, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Isso foi no dia 20, quinta-feira, começou 10 da manhã e terminou 2 da tarde. E se você não passa nesse primeiro dia, o Screening Day, você pode tentar novamente 3 meses depois. Aí vem o segundo dia, o Assessment Day, que é feito pelos recrutadores da própria Emirates. A gente tinha que chegar às 8h30, porque começava 9 horas, mas quando deu 8h10 já tava quase todo mundo lá. Eu lembro que chegou uma menina 9 horas exatamente, mas ainda bem que ela conseguiu entrar. Na hora que a gente chegou, a gente ficou sentado numa sala e tinha 35 pessoas no nosso dia de seleção. A única coisa que a gente teve que levar dessa vez foi 2 cópias do currículo. A gente entregou e eles dividiram em 2 pilhas. Então eu acho que era uma pilha para os recrutadores da Flyrite e uma pilha para os recrutadores da Emirates. A recrutadora chegou e apresentou o convidado especial, que era o vice-presidente de recrutamento do RH da Emirates. E aí todo mundo ficou, meu Deus do céu, o homem é o chefe, é o vice-chefe. Então era uma coisa assim muito importante. Ele nunca foi comissário, ele já entrou sendo do recrutamento. E aí, além dele, tinha 2 recrutadoras, como sempre. Dessa vez, uma delas era do Brasil, a Larissa, e a outra era da África do Sul, a Ilza, que era muito bonita. Eles levaram pra gente um papel com um QR Code que a gente tinha que escanear e preencher um formulário de presença lá. Era só pra falar, sou fulano de tal, meu e-mail é esse e eu tô presente hoje. Era 8h35 e a mulher já tinha... E aí quase todo mundo, menos a menina que chegou 9 horas, já tinha preenchido. Aí ela falou assim, nossa, eu nunca consigo terminar isso antes de 9, que legal. Eles ficaram bastante impressionados com nossa organização e nossa pontualidade. Foi uma coisa que eles elogiaram bastante. Então assim, levem celular, porque vocês vão precisar, mas deixem no silencioso para não ficar barulho de notificação e atrapalhando você e as outras pessoas. Deixem no não perturbe para não ficar aparecendo notificação na tela te distraindo. E só usa quando eles mandarem, né, gente? Fica feio a pessoa sentada lá mexendo no celular enquanto ela podia estar conversando com os coleguinhas e sorrindo e interagindo para afastar um pouco o nervosismo e mostrar a simpatia que eles estão querendo ver. Aí a gente deixou nossas coisas na sala de espera e foi para outra sala, onde eles mostraram uma apresentação em vídeo e
uma apresentação de slide sobre a Emirates e Dubai. Mas foi rapidinho, foi tipo uns 20 minutos. Aí a gente voltou pra sala de espera, eles chamaram a gente de novo. E aí eles distribuíram nossos números. O meu foi o 5. Levei tudo pra casa. Aí a gente voltou e sentou. Na primeira dinâmica, a gente tinha que conversar com as pessoas que estavam próximas da gente pra quebrar um pouco o gelo, mantendo sempre a postura. Eram 4 pessoas assim, e eu tinha que me virar um pouco assim pra ouvir a menina, mas eu sempre mantinha a coluna reta, mesmo que eu tivesse que inclinar um pouco pra ouvir o que a menina tava falando. Eram várias cadeiras, eles dividiram em 2 blocos, porque aqui no meio tinha um corredor, eram 2 blocos com 4 fileiras, 4 colunas cada e várias fileirinhas assim. Então, aqui era 1 ao 4, aqui era do 5 ao 8, parará, 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 beleza? Aí eu tava conversando com pessoas, eu era o 5, tava conversando com 6, 7 e 8. Aí a recrutadora falou, eu quero que vocês falem o nome de vocês, uma rápida apresentação do seu currículo, com o cargo e quanto tempo você ficou em cada trabalho e um destino que você gostaria de viajar com a Emirates. Aí foi todo mundo da primeira fileira, então do 1 até o 8. Eu fiquei nervosa, porque era a primeira dinâmica do dia, a gente sempre fica um pouco nervoso. Mas eu não gaguejei, nem me embolei. A voz também não tremeu. Eu só fiquei um pouco nervosa, esqueci de falar uma das minhas experiências de trabalho, mas eu acho que não foi uma coisa ruim, porque eles falaram que a gente só tinha 30 segundos para se apresentar, então ficar lá na frente listando todas as experiências não ia dar tempo. Aí eu agradeci, só que aí eu lembrei que tinha que falar o destino, aí eu falei, desculpa, o destino que eu gostaria de ir é Atenas, na Grécia, porque eu gosto muito de mitologia grega. Que eles falaram também pra gente explicar por que a gente queria viajar pra aquele destino. Aí depois disso teve o teste de altura, de alcance, a pergunta da tatuagem de novo. E depois teve a dinâmica em grupo, que eles dividiram a gente em 3 grupos grandes, entregaram um cartão pra gente que a gente tinha que ler e discutir a situação. E era basicamente a mesma coisa lá do cruzeiro, só que dessa vez a situação é, dentro dos voos da Emirates, eles tiram foto Polaroid. Só que a gente só tinha mais um filtro sobrando e tinham 8 passageiros que queriam essa foto. E a gente tinha que conversar e chegar à conclusão de quem que a gente ia tirar a foto. Eu fiquei lá sentada com postura, falei minha parte, não interrompi ninguém e também não me deixei levar pela discussão que estava tendo no nosso grupo, porque a gente meio que estava num desentendimento de quem que ia receber a foto, porque não vale a pena sair como certo e causar uma cena toda, sabe? Só finge que concorda e é isso aí, bola pra frente. Não vai fazer diferença nenhuma na sua vida você ser o certo. Até porque eles não estão ouvindo o que vocês estão falando, eles estão olhando a sua postura, às vezes eles ouvem o seu inglês ou o jeito que você conversa com as pessoas, o tom de voz que você usa com as pessoas, mas se você tá certo ou errado, eles não estão nem aí, às vezes nem tem uma resposta certa nessas dinâmicas. Aí quando acabou o tempo, a recrutadora falou, vocês estão prontos, né, pra responder, pra apresentar e falar quem vocês escolheram, mas hoje vocês não vão precisar fazer nada disso. E aí a gente voltou pra sala de espera e ficou lá esperando um tempão. Eu tava um pouco nervosa, achando que eu tinha estragado tudo, quando eu esqueci de falar o destino, apesar de ter corrigido. Mas aí a recrutadora voltou e chamou umas 6 ou 7 pessoas do lado de fora. E aí todo mundo ficou em choque, falando assim, meu Deus, não é possível que só elas passaram e não sei o quê. Só que na verdade elas não tinham passado. Elas foram as pessoas que tinham sido eliminadas nas dinâmicas. Chegou a hora do teste de inglês, que deu uma desandada, deu uma bagunçada assim, porque teve gente que não recebia o link, teve gente com e-mail errado, teve gente que cadastrou e-mail diferente, então deu uma desandada na organização que a gente tava tendo. Mas eu recebi o meu e-mail, sentei e fui fazer meu teste de inglês. Tinha 15 perguntas de gramática, bem simples, era coisa tipo tempos verbais, sinônimos, antônimos, etc. E um pouco de vocabulário de aviação básico. E tinha 10 questões de interpretação de texto. Tinha um texto e umas perguntas simples. Não é um bicho de 7 cabeças. É tipo, o texto fala, nos próximos anos precisamos inovar em combustíveis menos poluentes. Aí a pergunta é, qual deve ser a inovação nos próximos anos? Então, tipo assim, pra mim foi muito fácil.
Aí a gente voltou pra sala e eles falaram, ó, vocês vão receber 2 e-mails. Um de parabéns, você concluiu o teste de inglês. E o segundo é atualize suas informações aqui. Só que eu não recebi esse segundo e-mail. E aí eu fiquei quase 1 hora andando de um lado pro outro, tentando resolver isso, junto com mais umas 2 ou 3 pessoas que também tiveram problemas com o e-mail. Deu um leve desespero, mas acabou que eu consegui receber. Em algum momento a mulher reenviou o e-mail e aí eu recebi. Só que eu só recebi quando o povo já tinha tirado foto e já tava fazendo entrevista. Já tinha acabado, entendeu? Já tinha acabado as dinâmicas e todo mundo já tinha passado pra entrevista final. A gente tinha que tirar umas fotos pra mandar pro pessoal em Dubai, pra ficar salvo no nosso arquivo. E aí eu fui uma das primeiras pessoas que tava na fila pra tirar fotos. Só que o cara não tava gostando, o chefão não tava gostando da iluminação daquela parede específica. E eles falaram, vai lá resolver o negócio do e-mail e a gente resolve aqui um trem da foto. Aí eles mudaram de sala, mudaram de iluminação, mudaram de lugar e aí deu tudo certo. O que acontece? O fotógrafo é profissional, só que o Dave, que é o chefão, ele sabe exatamente o que ele tá procurando na foto. Então ele falava, você tem que passar mais blush, você tem que passar mais sombra, passa um pó na cara dela, troca o blazer, saia, sapato, o menino tem que passar mais spray na cara. Teve um menino que teve que tirar a maquiagem, porque não é pra passar maquiagem, menino não passa maquiagem. Teve um menino que teve que fazer a barba de novo. Teve uma menina que penteou a sobrancelha dela pra cima, sabe? Naquela moda de deixar a sobrancelha espetadinha. E aí o cara mandou ela baixar e deixar a sobrancelha normal. Teve muita gente que teve que se adaptar, assim, aos padrões que a empresa tá procurando. Aí eu tive que só trocar o blazer. Na verdade, eu tive que trocar a camisa, porque eu acho que o colarinho dela não tava bom. Tive que botar o blazer que eles estavam mandando todas as meninas colocarem. E na hora que eu cheguei, a recrutadora passou um pouco de pó na minha cara pra diminuir o brilho, porque a gente já tava lá umas horas. Aí ela falou, seu sorriso é muito bonito, não se esqueça de sorrir. E na hora que eu cheguei na sala, eu falei com o Dave. Olha, sou eu de novo. Isso em inglês, tá, gente? É tudo em inglês. Eu falei com o Dave. Oi, eu de novo. Aí ele falou assim, olha, é você, eu tava ansioso pra te ver de novo e tal. Aí eu dei uma risada e tal, tudo descontraído. E aí na hora que eu tava tirando a foto, ele olhou e falou assim, nossa, essa é uma das melhores maquiagens que eu vi hoje. Aí eu comecei a rir internamente, porque eu não sei se eu já falei isso, mas eu não tenho noção nenhuma de maquiagem. Eu só passo o básico e quase nunca, né? Então eu não sei, eu não sabia se estava bom ou não. Eu passava o suficiente pra eu achar bom, e aí eu passava um pouco mais, porque todas as vezes que eu acho que tá bom, eles falam pra passar mais. Então eu falei, se o meu bom é pouco, então quando eu chegar no nível que eu achar bom o suficiente, eu boto mais. E quando eu tava tirando a foto lá sorrindo, ele mandou eu sorrir um pouco menos e abrir meu olho, porque quando eu tô tirando foto com flash, eu tenho a mania de fechar o olho. Só que você não pode sair na foto da Emirates com o olho fechado, né? Aí eu tive que fechar um pouco o sorriso e abrir mais o olho. Aí na hora que eu consegui tirar a foto, ele falou assim, nossa, ficou perfeito. E aí me deu um bate aqui. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, eu dei um high five no chefe. Que momento da minha vida. Aí depois que a gente tirou foto, a gente ficou esperando a entrevista. Eu não queria fazer a entrevista presencial. Então na hora que eles perguntaram, quem quer fazer entrevista online? Eu levantei a minha mão assim, tranquilamente. Mas por dentro eu tava tipo, eu, pelo amor de Deus, eu. E aí fiquei lá esperando com as outras meninas pra receber o link da entrevista online. Eu fui a última pessoa a ser entrevistada online, porque lá em Dubai já era meia-noite. E tinha as 2 recrutadoras lá, que estavam lá presencialmente. Tinha o Dave, mas o cara gostou de tanta gente que eles tiveram que acionar mais 3 pessoas em Dubai pra fazer a entrevista e adiantar as coisas, porque senão a gente ia ficar lá muito tempo. Aí na entrevista, começou com ela confirmando alguns dados que eu tinha colocado no sistema. Nome, e-mail, essas coisas. Pediu pra falar um pouco mais das minhas experiências. Fez algumas perguntas específicas sobre algumas experiências. Então não tem como eu falar que ela vai te perguntar isso. Ela pediu pra contar uma situação específica. Não uma coisa geral, mas um acontecimento específico. De quando eu tive que lidar com um cliente nervoso, com raiva. Depois ela pediu uma situação em que eu cometi um erro e como que eu consertei isso. E a terceira pergunta foi pra eu contar um dia que foi muito estressante no trabalho. E depois que eu respondi, ela agradeceu
E falou que se fosse pelo pessoal que tava lá, pelos recrutadores, a gente já tava indo pra Dubai, mas ainda tinha algumas burocracias pra passar. E que ela desejava muita sorte pra mim e que, como eu tinha colocado que se eu passasse eu conseguiria ir pra lá imediatamente, eu ia receber a resposta em uma semana. Uma coisa que eu esqueci de falar foi que enquanto a gente tava lá esperando pra ser chamado pra entrevista, o Dave ficou lá conversando com a gente. Era só um bate-papo, assim. Ele queria saber se a gente tinha algumas perguntas e tudo mais. Aí um menino perguntou se era a primeira vez dele no Brasil. Aí ele falou que sim. E perguntou o que ele tava achando dos candidatos do Brasil. Aí ele falou que ele tá muito impressionado, que a gente tá mandando muito bem, que gostou bastante da nossa apresentação pessoal. Ele falou, claro que os recrutadores da Flyright ajudaram e deram algumas dicas, mas dava pra ver que a gente se empenhou pra isso. E aí foi isso. Depois que da minha entrevista, eu já podia ir embora. E acabou, era umas 4h30, pelo menos pra mim, porque quando eu fui embora ainda tinha umas 10 pessoas esperando pra fazer a entrevista. Então o dia deles acabou mais tarde. Aí eu saí de lá feliz e satisfeita com o que eu tinha feito naquele dia. Sabendo que a partir daquele momento não dependia mais de mim. Agora era com o pessoal da Emirates. No dia 23 teve seleção de novo em São Paulo, né? Que era o pessoal do domingo. No dia 24 o meu status mudou para Application Under Review. Foram umas 78 pessoas que chegaram na entrevista final, incluindo o pessoal de Porto Alegre. E a recrutadora da Flyright falou que essa foi a segunda seleção, a segunda campanha no Brasil que mais teve finalistas. E foi tudo muito rápido, sabe? No dia seguinte, o status do pessoal já estava mudando para Under Offer Stage ou Onboarding. E em menos de 24 horas depois, eles já recebiam a ligação. Meu status ficou Under Review a semana toda, igual da outra vez. Só que dessa vez não foi tão sofrido, sabe? Eu consegui ficar em paz, consegui trabalhar, consegui fazer minhas coisas, consegui comer. Ao contrário da última vez. Mas lá no fundo eu sabia que não tinha dado certo, porque depois do dia 24 o meu status não atualizou mais. E aí no dia 29, 3 da manhã, eu recebi o e-mail de rejeição falando que não tinha dado certo, que eu não tinha passado. E se você não passa nesse segundo dia, você só pode tentar 6 meses depois. Então no meu caso eu tentei agora no mês de março, mês 3. Então eu só vou poder tentar de setembro, mês 9 em diante. Eu tô chateada e um pouco frustrada, mas ao mesmo tempo eu tô em paz, porque eu sei que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. E se eu não conseguir dessa vez, é porque eu ainda tenho que viver alguma coisa antes de estar pronta pra ir. Quando eu tentei em 2022, foi em julho. E eu fiquei muito chateada e tal. Mas se eu tivesse passado, eu não teria feito meu intercâmbio pra Disney, porque foi em dezembro. E fazer intercâmbio sempre foi um sonho meu. Então eu tô tranquila, meu coração tá em paz, porque eu sei que coisas boas vêm aí. E o que eu tenho pra falar pra quem não conseguiu igual eu é: não desiste. Se isso é um sonho que fala com seu coração, não desiste. Treina. Vai atrás de experiência, pratica o inglês, treina apresentação pessoal, apresentação em público. Se prepara para você se sentir cada vez mais confiante. E na próxima, e na próxima, e na próxima, até você conseguir. E uma coisa que a minha mãe sempre fala e que eu levo isso pra minha vida é: o que for pra ser meu, vai ser. Na hora que tiver que ser. Então é isso, essa foi a minha segunda experiência no processo seletivo da Emirates. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês no próximo.